pessoal, vamos falar aqui sobre o procedimento de medição direta de distâncias, tá? Quando a gente vai medir as distâncias dos alinhamentos, né, o comprimento dos alinhamentos da nossa poligonal, a gente pode utilizar a medição direta e a medição indireta, tá? Medição direta, a gente vai utilizar acessórios que vão nos dar essa medida diretamente, já na hora que a gente está realizando o procedimento, certo? Então, o acessório mais utilizado aqui, no caso, é a trena. Né? A gente não precisa de teodolito, de estação total, GPS, qualquer outro equipamento para fazer a medição. Né? A gente tem trena laser, tem trena de fita, tem vários modelos, mas o procedimento aqui que vai ser explicado é utilizando a trena convencional, né? Nesses modelos aqui que vocês estão vendo. E a gente tem vários tipos, né, vários materiais de trena que podem produzir as trenas, né, tem a trena de aço, de fibra de vidro, de nylon, de lona, né, tem outros materiais que podem ser feitos, as trenas, né, nesse caso, as mais utilizadas são as de aço, fibra de vidro, certo? O ponto topográfico, a gente já viu que ele deve estar materializado no local, né? Então, quando a gente vai fazer a medição, a gente já tem que ter pontos demarcados, né? A gente já tem que saber o que vai medir, certo? Então, é muito usual, quando a gente tem o solo ainda no seu estado natural, né? Que não tem pavimentação, utilizar os piquetes. Acima do piquete, é importante que tenha sinalizado onde é o ponto, né, ou com tinta ou com prego, né, mas que seja marcado acima do piquete, no topo dele. Quando tem o piso pavimentado, a gente pode utilizar a tinta, né, para fazer o círculo, com um pinguinho no meio, tá? Então, existem algumas maneiras que também já foram vistas de materializar o nosso ponto topográfico. A estaca testemunha, né, ela vem como um complemento para que a gente possa localizar esse ponto com maior facilidade. Né? Então, ela fica em torno de 50 centímetros afastada, né, num perímetro de até 50 centímetros, para que a gente já saiba, encontrou a estaca, como ela é maior, né, fica em torno de 40 centímetros fora do solo, enquanto o piquete fica uns 10, 15 centímetros. Então, quando a gente está em campo, visualiza mais fácil a estaca e sabe que ali, ao redor dela, né, e num perímetro de até 50 centímetros, em torno de 50 centímetros, a gente vai encontrar um piquete para identificar o nosso ponto. Ela também fica um pouquinho afastada já para não atrapalhar, seja utilizando equipamento ou fazendo manual, a estaca, ela fica um pouquinho afastada, né, para não ficar batendo nela. A baliza, ela é uma haste de alumínio, normalmente vem, a gente vê muito a de 2 metros, tá? Ela é dividida em duas partes, tem também baliza de 3 metros, tá? Então, ela vem dividida em duas partes, sua junção é feita através de uma rosca, como está mostrando aí, a rosqueável, e aqui ela forma uma haste só, né? Para que a gente possa utilizar, identificando nossos pontos. Vocês podem observar que a ponta dela é fininha, ela não vem na mesma largura do corpo, né? Então, ela parece uma ponta, lembra uma ponta de lápis, né? A pontinha mais fina. O nível de cantoneira, ele é um complemento, né? Um acessório que a gente pode utilizar junto à baliza para manter a verticalidade dela. Vocês observam aqui nessa outra imagem, né? Que ela deve ser posicionada na vertical e não deve ser inclinada, porque isso aqui pode resultar em erros, né, de medição. Então, esse nível vai ajudar a manter ela exatamente na vertical. Alguns cuidados durante o procedimento, né? A gente precisa manter o alinhamento, certo? Vocês lembram lá que a gente viu. O que é que caracteriza um alinhamento? Ele tem um ponto de origem, uma extremidade, um comprimento entre eles e uma direção, certo? Então, a gente precisa manter esse alinhamento
precisa manter a trena na horizontal e utilizar uma tensão uniforme nas extremidades, para que ela se mantenha o mais reta possível. Quando esses cuidados não são tomados devidamente, né, a gente pode gerar alguns erros na medição. Então, podemos ter alguns, né, um relacionado aqui ao próprio comprimento nominal da trena, não que a trena venha com defeito, tá? Mas tem que se ter cuidado também na escolha, né, na qualidade do material que você está utilizando, na marcação da trena, na própria leitura que é feita, certo? Tem outros fatores em relação ao comprimento da trena, dilatação, tá? Dependendo do material que a gente escolhe, a nossa trena, por exemplo, a trena de aço, ela tem um coeficiente de dilatação maior, a trena de nylon, ela tem um coeficiente de elasticidade maior, então podem ter alguns fatores que diferenciem uma trena da outra, né, e a gente pode acabar cometendo erros por conta do próprio acessório que está utilizando. O erro de catenária, né, como a figura ilustra aqui, ele é um erro que é gerado pela própria curvatura da trena, certo? Quando a gente estica, ela tem o seu peso próprio, então já tende a fazer essa curva, tá? Por conta do peso, por conta da gravidade, né? A tendência é que ela faça essa curvatura aqui. Então, gerada essa diferença de aproximação aqui da medida, né, é gerada essa diferença na medição, que é chamada de flecha, né, quando a gente tem a curvatura. Então, quando a gente fala de exercer tensão uniforme nas extremidades, é para tentar manter ela o mais reta possível. Outra coisa em relação a essa medição com a trena, é que, por recomendação, devemos dividir nossos lances de até no máximo 20 metros. Vocês lembram lá, né, a estaca, ela é uma unidade de medida intermediária, né, que corresponde, a mais utilizada, corresponde a 20 metros. Então, a gente vai dividir o nosso trecho, quando eu tenho alinhamentos maiores, né, se eu tiver 50, 100 metros para medir, eu vou dividir em pedaços menores. Eu vou precisar medir exatamente os 20 metros? Não. Como é que eu vou saber, então, se eu vou passar ou não de 20? Tem como a gente fazer por aproximação, né, utilizando passadas mesmo. Então, uma passada média de uma pessoa, né, um pouco mais aberta, tem uma medida média de 1 metro, tá? Não a passada de andar, mas a gente fazendo a passada um pouquinho mais aberta, ela fica aproximadamente em 1 metro. Vai depender da estatura da pessoa, né, e da abertura que foi feita. Mas a gente pode até botar a trena no chão para já ver aproximado. Não, dá menos de 1 metro, 80, 90, não tem problema. Então, marca através de passada. Se eu sei que minha passada vai dar, em média, um pouquinho abaixo de 1 metro, então eu posso marcar 20 passadas que eu sei que não vai passar de 20, tá? É só para a gente ter uma aproximação com a distância. Posso dividir em lances menores? Posso marcar 10, 15 metros, sem problema. Quanto menor, fica mais fácil, facilita essa medição com a trena. Agora, se eu tiver 200 metros para medir, eu também não vou utilizar de 10 em 10, né? Então, vai pela situação que cada um está utilizando, está medindo, para a gente tomar essas decisões em campo, tá? A falta de verticalidade na baliza, ela pode provar o encurtamento ou o alongamento desse alinhamento. Então, como mostra aqui essa figurinha, né? Se eu tenho ela na vertical, eu vou ter uma medida mais precisa. Se ela está inclinada, ela vai dar um erro, né? Vai dar uma diferença no tamanho do meu alinhamento, tá? Então, vamos ver agora como seria esse procedimento na prática, tá? Só abrir aqui. Então, imaginando aqui que a gente tenha essa poligonal, né? Uma área a ser medida, essa área branca aqui. Só um instante, por enquanto, vamos ver aqui os quatro alinhamentos que formam essa poligonal, tá? Então, ela não representa um terreno retangular, né? Que tem os ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, eu tenho, cada cantinho desse aqui tem um ângulo diferente. O que é que eu preciso fazer?
A gente viu que na topografia, a parte de planimetria, nós trabalharemos com ângulos e distâncias na horizontal. Isso quer dizer que não importa, aqui nesse momento, para fazer essa representação do meu plano, né, do plano de projeção, não preciso ainda saber em que altura estão os pontos, ou seja, a cota de cada ponto, certo? Eu só preciso saber, aqui nesse momento, ângulos internos aqui da nossa poligonal e as distâncias, o comprimento de cada alinhamento, tá? Então, para isso, eu tenho que tomar aqueles cuidados, né, que foram vistos na hora de fazer essa medição. Nesse tipo de levantamento aqui, não será feito com equipamento, tá? Aqui é o procedimento manual mais simples que pode ser realizado para medir distâncias, onde eu não preciso ter um equipamento, apenas as trenas e as balizas. Nesse caso aqui, vamos chamar de ponto 1, 2, 3, 4, utilizando aqui o sentido horário, e para começar aqui, eu vou fazer um alinhamento por vez, eu preciso ter, no mínimo, uma pessoa aqui na origem do alinhamento, outra na extremidade. Preciso ter, como esse lado aqui, ele tem aproximadamente 50 metros, então eu já preciso ter uma baliza intermediária, pelo menos uma, se eu não tiver balizas e pessoas o suficiente na minha equipe, então eu posso fazer um de cada vez. Se eu tiver dois, ótimo, já poderia utilizar outra aqui. E preciso de 2 pessoas para medir, certo? Para utilizar a trena. Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas, mais cuidados devem ser tomados, né? Para que a gente reduza ao máximo a nossa chance de erro. Então, aqui, primeiro passo lá, né? O primeiro cuidado, manter o alinhamento. Manter esse alinhamento. O que é que eu tenho que fazer? Aqui vai depender de observação, né? Quando eu estou aqui com as minhas balizas fixadas, a de origem e a de extremidade fixadas no ponto topográfico. Então, eu vou marcar as passadas, fazer um ponto intermediário, tá? E colocar as balizas. Então, o observador que vai estar aqui, os dois das extremidades, na verdade, eles precisam olhar em direção, né? Aqui a de origem tá olhando lá para da extremidade e ela tá escondida, né? Então eu não consigo ver a baliza da extremidade nem a intermediária, certo? Por quê? Porque elas estão alinhadas, ó. Observa quando eu mudo um pouquinho, eu tô vendo as duas. Quando eu me posiciono exatamente à frente da baliza, eu não consigo ver a intermediária nem a da extremidade. Se essa daqui do lado tivesse um pouquinho, a do meio tivesse um pouquinho do lado, vamos afastar aqui. Ó, se ela tá um pouquinho fora, se ela tá um pouquinho fora do meu alinhamento, o que vai acontecer, né? Quando eu venho para observar aqui de frente, ó, eu tô vendo a de lá de trás, tá pequenininho, mas dá para ver ainda. Então, quando eu escondo a baliza que tá lá na extremidade, eu consigo ver a intermediária. Então, isso aqui já está me dizendo que ela está fora do alinhamento. Isso não pode acontecer, tá? É um dos cuidados, que senão isso aqui vai me dar uma medida errada. Eu vou sair fazendo um zigue-zague aqui, né? Então, coloca essa baliza exatamente atrás, as pessoas que estão nas extremidades, né, a partir da observação deles, é que vai orientar e vai dizer se está alinhado ou não, certo? Esse procedimento, ele vai ser feito aqui no primeiro lance, não dá para fazer em 2 vezes, então aqui, a baliza que está na origem, ela já vai, a partir desse ponto, vou marcar mais alguns metros para frente e fazer a medida de outro lance. O alinhamento já vai ser baseado aqui na baliza, na segunda baliza e a extremidade, tá? Então, vou fazer essa medição aqui desse lado no alinhamento. Aí venho com a trena. Vocês observam aqui, né, como eu falei, o que importa é marcar o ângulo e as distâncias.
nesse caso os horizontais. Mas o meu terreno está inclinado. O ponto 2, ele é mais alto que o ponto 1. O ponto 3 também, ele está mais alto, certo? O ponto 3 também está um pouco mais alto, tem uma cota diferente, e o ponto 4 está baixo, né? Que está um terreno com característica de rampa. Então, nesse caso, eu não vou levar em consideração a diferença de nível, mas o que é que eu preciso me atentar? Eu observo aqui que quando o terreno vai subindo, eu não posso medir pela ponta das balizas ou encostando a trena no chão, até porque nem sempre o terreno é todo retinho, né? Ele não é necessariamente plano. Então, aqui eu vou precisar manter a horizontalidade da trena. Aqui também depende de observação, tá? De quem está fazendo a medição. Eu não posso me basear aqui pela marcação da cor da baliza, né? Aqui está no terceira alternância de cor, aqui está na segunda ainda. Então, o cuidado e a observação vai depender exatamente de quem está manuseando. A gente sabe que, quando eu tenho um triângulo, né, que forma um triângulo retângulo, a minha distância inclinada, ela é maior do que a minha distância horizontal. Então, se essa diferença de nível for grande e a gente medir pelo chão, eu vou ter um erro de medição, tá? A distância vai ser maior do que o real, do que o que eu quero, né? Estou precisando agora da distância na horizontal. Feito isso para esse alinhamento, eu vou realizar o procedimento para os demais, certo? Então, fiz a medição de 1 para 2, posso aproveitar aqui e já medir de 1 para 4. Depois, eu posso vir aqui, medir do ponto 3 para 2, de 3 para 4. Só com essas informações, eu já consigo calcular os ângulos? Não, ainda não é possível, porque eu formei aqui uma poligonal de 4 lados, e eu ainda não vou conseguir calcular os ângulos internos. Então, a gente recorre lá para a trigonometria, onde a gente utiliza os cálculos trigonométricos, né? Nesse caso aqui vai se aplicar a lei dos cossenos. Então, a gente, tendo as medidas dos lados, a gente já consegue calcular, deixa eu só colocar aqui, né? Tendo as medidas dos lados, a gente ainda não consegue calcular os ângulos. Então, eu preciso dividir em triângulos. Como é que eu vou fazer isso? Medindo também as diagonais do terreno. Então, eu preciso medir essa diagonal e essa outra diagonal aqui, né? Então, vou formar um X aqui no meio, digamos, só que o que é que eu preciso? Fazer o mesmo procedimento. Eu preciso ter uma pessoa aqui, a origem, aqui vai ser a extremidade, né, da minha diagonal, e marcar pontos intermediários também aqui no meio, certo? Então, o procedimento feito nas laterais, no perímetro da minha área, também vai ser medido aqui na diagonal. Eu só posso fazer dessa forma? Não. Eu também consigo fazer triângulos de outro formato. Como? Aqui nas extremidades, por exemplo, né? São 2 métodos, mas que eu vou ter a mesma finalidade, que é o quê? Calcular os ângulos internos aqui da minha poligonal. Então, aqui, quando eu faço esses triângulos menores, certo? Eu já vou ter o mesmo cuidado do alinhamento, né? Vamos ver aqui, ó, a baliza. Eu vou alinhar com a da extremidade e vou posicionar uma intermediária, só que agora eu tenho uma medida. A minha baliza intermediária, vamos pegar aqui para medir, ela tem um afastamento de 1 metro, certo? Então, aqui ela tem um comprimento de uma distância de 1 metro entre uma e outra, e essa daqui, do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui bem na pontinha. E colocando aqui na extremidade, até a outra baliza eu tenho 1 metro, tá? Então, quando eu faço esse afastamento aqui, marquei um ponto intermediário de 1 metro desse lado, 1 metro do outro, eu vou medir essa diagonal aqui,
pequena, né? Eu vou medir a distância aqui de quanto forma esse triângulo. Então, eu fiquei com um triângulo com 1 metro e 1,32, os 3 lados do meu triângulo. Isso vai ajudar em quê? Na hora dos cálculos. A gente vai ver já como calcular esses ângulos da nossa poligonal. Então, são 2 métodos que eu posso utilizar, né? Posso dividir a minha área aqui com triângulos maiores, né? Quando eu faço aqui o X, eu vou ter possibilidade de fazer o cálculo dos 4 ângulos, e quando eu uso a diagonal menor, a mesma coisa. Só que vai facilitar na hora dos cálculos e também vai ajudar na hora da medição, né? Aqui, quando eu vou medir essa diagonal grande, eu preciso fazer os lances intermediários, eu preciso ter todo o cuidado do alinhamento e vou medir uma distância maior. Quando eu faço aqui marcações menores, já facilita, porque eu só preciso medir 1 metro, né, marcar o ponto para esse lado, só que aqui eu preciso, né, marcar dos 2 lados logo, preciso ter uma pessoa no ponto 1 e outra no ponto 3, para que eu marque 1 metro nesse alinhamento, para medir essa diagonal menor, tá? Então, vamos ver no outro vídeo como é que a gente resolve e calcula os ângulos da nossa poligonal, tá? Tchau, tchau, e até já.